Aqui tem 3 explicações. Primeira explicação: Gideão estava malhando trigo porque os medianitas estavam roubando tudo que eles produziam, que eles comiam, os inimigos estavam roubando. Plantava, roubava. Colhia, roubava. Gideão viu todo o povo sofrendo, as pessoas passando fome, e ele se preocupou em produzir alimento para aquele povo e a casa dele não morrer de fome. E ele usou uma sabedoria. Os medianitas roubavam o trigo no campo. Então, o povo produzia o trigo lá no campo e os inimigos vinham e roubavam. Gideão pegou o trigo que tinha, em vez de deixar no campo, levou para o lagar, que é o lugar onde que se fazia o suco, fazia o vinho. E era um lugar onde você leva a uva, ele levou o trigo. Então, ele enganou o inimigo para produzir alimento. Diga bem. Amém. E Deus viu tudo aquilo. E o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele falou foi o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Mas Gideão duvidou disso. Por que Gideão duvidou? Porque Gideão enxergava aquilo que ele estava vendo. E muitas vezes você enxerga só o que você vê. Só que Deus, ele nunca vai enxergar, olhar para você e vai enxergar o que você vê. Deus não vai enxergar o que você está vivendo. Deus vai enxergar lá na frente. Deus enxerga o que você não consegue ver. E Deus já enxergava Gideão vencendo os inimigos. Deus já enxergava Gideão sendo líder. Deus já enxergava Gideão dominando tudo. Mas Gideão não enxergava assim. Então, ele questionou. Escute, presta atenção. Ele questionou e falou, né? O anjo do Senhor chegou e disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Está dando para entender ou não está dando para entender? Se por que está acontecendo isso? Isso acontece com muita gente. Está acontecendo uma coisa ruim e você muitas vezes duvida de que Deus é com você. E você diz, se você fosse de Deus, isso não estaria acontecendo. E se você não duvida de você, outros duvidam de você. Outros falam, como que diz que é de Deus, se está acontecendo tudo isso na vida dele? Mas eu quero te dar uma boa notícia. E essa boa notícia é que Deus não vê o que você vê. Deus não vê o agora. Deus olha para você e não te enxerga como você está enxergando a sua vida agora. Deus está enxergando você vencendo lá na frente. Olha como isso é muito sério. Deus está enxergando você prosperando. Hoje você pode estar endividado, cheio de problemas. Mas Deus, ele te enxerga vencendo, prosperando, dando a volta por cima. Hoje você se enxerga para baixo, desanimado, destruído, acorrentado. Mas Deus te vê lá na frente diferente. E quando ele te vê lá na frente diferente, primeiro ele chega e fala assim, ó, o Senhor é contigo. Mas contigo como? Senhor, se eu não tenho R$1 no bolso, mas Deus chega e já te enxerga diferente. Ele já diz, o Senhor é contigo. Mas nem assim, Gideão acalmou ao dizer, ao questionar o anjo do Senhor. E aí ele continua dizendo assim, e é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, cadê, Senhor, aqueles testemunhos? Cadê as maravilhas que é pregada na igreja? Cadê aquelas
bênçãos, como muitos questionam hoje. Cadê, Senhor, o que o pastor fala que a minha vida vai mudar? Onde que está a resposta de que eu vou ganhar minha família, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Talvez você está questionando isso, porque você escuta falando das maravilhas de Deus, mas isso talvez não está acontecendo. Mas isso você está enxergando hoje, e Deus enxerga amanhã. Quando Deus diz para você, eu sou contigo, não é porque quer dizer que agora um passo de mágica vai mudar. Ele já está enxergando, porque ele olhou para dentro de você e viu em você força para vencer. Mas o homem não vê isso. O homem não vê isso. Seu vizinho não vê isso. Talvez um parente seu não vê isso, mas Deus vê. E por isso que ele chega para te dizer, eu sou contigo. Por isso que ele chega para te dizer, vai em frente. Por isso que ele chega para te dizer, não desanimes. Por isso que ele chega para te dizer, continua firme, continua crendo, continua orando. Porque hoje a sua vida está assim, mas Deus está te vendo lá na frente. Deus está enxergando a bênção. Deus está enxergando a sua vitória. Deus está enxergando a transformação na sua vida. E o erro das pessoas é enxergar o agora. Deus não vê o agora, Deus vê o amanhã. Ele sabe como o amanhã vai ser bonito na sua vida. Ele sabe como o amanhã vai ser lindo, mas você tem que crer, você tem que continuar acreditando em Deus. Eu usei uma frase hoje, ou ontem, que ela está ardendo dentro de mim. Se você soubesse o que está acontecendo na sua vida, você nunca duvidaria. Que quem serve a Deus, ele nunca duvida do que vai acontecer. Amém ou não? Amém. Se você for ver qual foi o instante que José do Egito, tem algum trecho da Bíblia que fala que José temeu, que José duvidou, tem algum trecho na Bíblia que diz que José desanimou, tem algum trecho na Bíblia que diz que José brigou com Deus, porque lá atrás, quando José não era nada, Deus mostrou para ele que ele seria o sol, que ele estaria no centro, a lua e o sol e as estrelas estariam se curvando diante dele. Mas a situação dele naquela hora era essa? Não, era a pior possível. Por que a pior? Porque a pior situação não é o teu amigo fazer um mal com você. A pior situação não é o vizinho fazer um mal com você. A pior situação é um parente seu fazer um mal com você. A pior situação é um irmão seu querer te matar. A pior situação é um marido, uma esposa trazer um mal para você. A sua mãe, o seu pai, essa é a pior. E José estava nessa situação. Mas ele não esqueceu do que Deus falou para ele em sonho. O que Deus fala para você hoje não quer dizer com a situação que você está vivendo hoje. Quer dizer com a situação que você vai viver amanhã. Então ele disse isso para Gideão. E Gideão questionou ele a primeira vez. Gideão questionou ele a segunda vez. Amém? E Gideão questionou a terceira vez. E disse para Deus assim, para o anjo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos inimigos ou dos medianitas. Mas aí o Senhor olhou para ele e disse, depois de questionar, vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Depois de tanto questionamento, Deus ainda enxergava força em Gideão. Depois de todo questionamento que está na sua vida, depois de todo problema que está na sua vida, Deus está enxergando força em você. Deus está dizendo, vai nessa força que está dentro. Mas que força é essa? Só ele não entendia, porque todo mundo reclamando, todo mundo passando fome, todo mundo sofrendo, e ele pegou o trigo e levou para um lugar secreto para salvar a vida dos outros que estavam passando fome. Só ele tinha uma força que ninguém sabia. Todos vocês, todos nós temos uma força que não vem de nós, ela vem de Deus. Todos nós temos uma força que vem de Deus.
Por isso você nunca pode dizer assim, eu não vou aguentar. Você nunca pode dizer assim, eu não tenho condição. Você nunca pode dizer assim, eu vou desistir porque tem uma força aí que só você não está enxergando. O anjo de Deus tem que chegar e mostrar para Gideão que ele tinha uma força. Ele só tinha que fazer aquilo que está dentro dele. O que está dentro de você faz. Mas a minha força é suficiente. Aí entra Deus. Quando a sua força não for suficiente, Deus vai falar assim com você. Amém? Amém? Deus vai falar assim com você. E o Senhor lhe diz, porventura, hei de ser contigo. Verso 16, hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Deus, ele não precisa de pessoas, olha bem, habilitadas. Deus precisa de pessoas corajosas. Corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é aquele que faz mesmo com medo. Imagine se Gideão não estava com medo. A Bíblia fala que é mais de 130 mil soldados. E Gideão tinha 32. Já era difícil. E depois Deus ainda manda provar. Primeira prova, saíram 20, foram os covardes e os medrosos. Na segunda prova, sobraram 12 mil. Dos 12 mil, na segunda prova ficou só 300. E por que Gideão confiou? Porque Deus falou assim, eu hei de ser contigo. Guarda isso. O que você não está enxergando, Deus está enxergando. A força que você não está enxergando, Deus está enxergando. Se você for na tua força, o que faltar em você, Deus está dizendo, eu faço. Amém. Deus nunca, isso aqui é poderoso, Deus nunca vai pegar alguém que não faça nada. Alguma coisa você tem que fazer. O médico, para saber se ele pode salvar uma vida, o que ele precisa? Ele precisa saber se tem um pouquinho de batimento. Não precisa ser muito. É verdade ou não é? Para ele investir naquela vida, para ele fazer de tudo para aquela pessoa viver, ele vai lá e põe e mede os batimentos. Tem pulso? Tem, mas está fraquinho, doutor. Então se tem pulso, está fraquinho, vamos salvar. Deus não precisa de muito para te salvar, para te abençoar. Ele precisa da força que você tem aí. Mas a que você tem é pequena, não importa, é a que você tem. É só essa que ele precisa. E o que faltar em você, ele diz, eu hei de te dar vitória. Eu estava meditando nessa mensagem hoje. E isso mexeu no coração para mim. Toda vez que você fala assim, está acontecendo tanta coisa, Deus. E Deus vai e olha para você e fala assim, vai na tua força, hein? Tu é valente, hein? Aí você diz assim, está tribulação, luta para todo lado, o inimigo vem para derrubar, o inimigo vem para destruir. Deus está dizendo assim, o Senhor é contigo. E você fala, mas como que é comigo tanta coisa, tanta pancada que eu estou tomando? Aí Deus diz, vai na tua força e livra, vai na tua força e vença, vai na tua força e salva, e você vai ainda questionar que força é essa, e Deus está dizendo, eu não mandei você ir, então vai. Eu não disse para você, vai, então vai. Eu te darei a vitória. A vitória não vem da sua força, vem da minha. Só que eu preciso de nem que seja uma faísca sua. Amém ou não? Pedro não tinha mais força para jogar a rede, mais ânimo. Aí Deus falou, vai lá e joga a rede, o resto é comigo. Ele jogou a rede, olha o tanto de peixe que pegou. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele nunca vai mandar você fazer alguma coisa quando está tudo bem. Ele vai te mandar fazer alguma coisa quando parece que está tudo mal. E por que Deus vai mandar você fazer alguma coisa quando está tudo mal? Porque se você está mal, e Deus manda você fazer, e acontece o milagre, a glória vem para Deus. Por que Deus não abençoa quem já é abençoado? Porque senão a pessoa pensa que a glória é dele mesmo, não, porque eu consegui, eu posso. Então Deus faz o milagre na vida de quem está para baixo, para ele entender. Só pode ter sido Deus. Deus nunca vai abençoar quem já é abençoado. Como assim? Os grandes milagres de Deus acontecem quando a pessoa tinha e perdeu. A pessoa estava doente e foi curado. Era pobre e ficou rico. Está com dor, ficou sem dor. Para todos entenderem que a glória não é dele. A glória é de Deus. Diga, já entendi. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.